texto, capítulo 1 de João, a partir do versículo 35, se não me falha a memória. Vou pesquisar aqui, vou abrir para estar com os irmãos, compartilhando aqui a palavra de Deus. Sobretudo um texto que, inclusive, já teve uma mensagem que eu abordei esse assunto, né? Mas agora de uma forma mais abrangente, porque a gente tivemos meditando na semana passada, né? Acerca daquela composição, daqueles nomes, e a gente pensa que eles eram super-heróis, infalíveis, mas eram homens igual a você e a mim, pessoas comuns. E Deus usa pessoas comuns, simples. Deus usa, com seus defeitozinhos de fábrica. Você não pode continuar, Deus vai aperfeiçoando, né? Glória a Deus. Tivemos o exemplo de um apóstolo que descreu de Cristo, Tomé. Semana passada abordamos sobre um apóstolo que, por mais que falasse que confessava a Jesus, e chegou a fazer aquela confissão: tu és o Cristo, Pedro, altamente falível, mas tivemos o seu momento de restauração. Desta feita, nesta noite, gostaria de os irmãos olhassem para o texto que foi lido, que ele vai tratar de um dos apóstolos também. Eu acho interessante que os evangelhos eles não abordam. O João, ele dá alguns pormenores, né? O evangelista João, né? Porque se você for ler em Mateus 10, versículo 2, diz que os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro era Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. André aparece como um coadjuvante. A Bíblia sempre vai narrar ele como Simão Pedro e André, seu irmão. Depois ele narra essa dupla de irmãos, são os primeiros, né, os principais. Primeiro Simão Pedro e André, seu irmão. E a outra dupla de irmãos é Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Glória a Deus. Em outras versões ele vai também falar sobre que eles são filhos do trovão. Mas a mensagem hoje é abordando o André. André é um apóstolo, glória a Deus, que se apresenta durante alguns pormenores da sua vida, né? Que a gente aprende também com a vida desses apóstolos, né? Glória a Deus. Uma coisa que eu queria enfatizar sobre o André, a palavra-chave que vai dirigir assim a vida de André, está no versículo de número 42 do capítulo 1. Glória a Deus. Irmão de João 1:42. Note aí essa primeira parte do verso, que ele vai dizer o seguinte, ó, não sei qual é a versão aqui, glória a Deus. A mensagem é: André, o apóstolo que conduzia as pessoas a quem? A Cristo. Ele conduzia pessoas a Cristo, glória a Deus. Inclusive a gente esteve estudando sobre esse tópico naquele projeto da Nordeste para Cristo, foi? Que nós falamos sobre o fator André. O André é aquele tipo de discípulo, irmão, vamos botar assim aqui, ele não é um auxiliar, ele não é assim as condecorações eclesiásticas. Sabe o que é as condecorações eclesiásticas?
Ele é aquele irmão apóstolo que tem uma intimidade com Cristo, e ele não perde tempo. Pegou o irmão dele e falou de Jesus para ele. Como é que diz o texto? E levou a Jesus. Esse verbo levar, quem foi que Pedro levou? Ou melhor dizendo, eu já dei a resposta. André levou Pedro a Cristo, né? E tem a palavra de Jesus. Jesus olhou para Pedro, né? E tu és Simão, mas tu serás chamado Cefas, que traduzido quer dizer Pedro, né? Pedra. Então, o apóstolo André, inclusive o nome dele, ele é grego, né? Significa varonil, né? É o mesmo nome do grego daquela palavra que está relacionado à palavra homem mesmo, certo? Homem. Até eu perguntei naquela hora, né? Não sei se tu não se ligou. Que os homens têm ele tem o seu nome grego, né? E ele faz parte dos principais apóstolos de Jesus. Glória a Deus. Outra coisa que eu observo nele, na vida de André, é que ele tinha essas habilidades. Habilidade essa de testemunhar, irmã Vilani. Glória a Deus. Como é bom essa habilidade, né? Ao invés de jogar a conversa fora, ao invés de ouvir só piada dos incrédulos, ao invés de só te comentar sobre política e futebol, está na hora de a gente falar de Cristo para os nossos conterrâneos, amigos, vizinhos. Leia, glória a Deus. Alguns deles vão retrucar, vão ser contra, mas o apóstolo, ele foi a missão prioritária, ela começa em casa, conduzindo os próprios familiares a Cristo. Glória a Deus. Então, ele era uma pessoa resoluta, prática nos problemas da vida. E nós vamos notar também em que ele tinha essa habilidade de não somente levar os familiares, mas ele levava até pessoas de outra cultura a Cristo. Glória a Deus. Isso tudo se resume a uma breve biografia do apóstolo André, o apóstolo que conduzia pessoas a Cristo. Ele, para vocês terem uma ideia, no texto que nós vamos ler, ele foi um dos primeiros discípulos. Na verdade, ele era discípulo de João Batista. Glória a Deus. Então ele era um seguidor daquele pregoeiro que estava pavimentando o terreno para a vinda do Messias. A pavimentação é como aquele trator de esteira arrancando o toco, tirando os embaraços, as dificuldades das estradas, porque estava vindo o rei estava chegando. Então os arautos estavam proclamando: preparai-vos, tirai os problemas, arrependei-vos, o machado está na raiz das árvores, e a árvore que não der fruto, ele vai cortar, e vai lançar, e vai queimar no fogo. Glória a Deus. E ele, de repente, o texto que eu li, glória a Deus, vamos voltar para o texto lido, né? Para a gente se centralizar no texto, a partir do 35, tá certo? Do capítulo 1 de João, Miqueias, diz o que, irmão? No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, né? Os 2 discípulos, conforme nós vamos ver, um é bem tímido, que é João. E João, ele é aquele crente, que tem aqueles crentes que dizem assim: ei, uma vez o irmão estava dizendo lá que lá naquelas praças, né, a pessoa quer fazer o bem,
Irmão, pega aqui essa cesta básica. Vamos fazer aqui vamos fazer uma selfies. Eu vou botar no meu Facebook. Aí, tô de bem aí, tô fazendo a obra aí, viu? Pra que isso, irmão? Pra que isso? Jesus disse que você, quando fizer o bem, você não fique tocando trombeta, não. Glória a Deus. Faça para a glória de Deus. Então, veja bem, o João era aquele apóstolo que não queria se apresentar, né? Ele sempre se denominava o amigo, né? Aquele que Jesus amava. Mas o nosso assunto é André. André, louvado seja Deus, ele era discípulo de João Batista. E a partir daquele dia que João apresentou o Messias, os dois discípulos começaram a seguir a quem? Eis aí o Cordeiro de Deus, vamos seguir ele. Glória a Deus, vamos seguir Jesus. Aí Jesus olhou para eles: o que vocês estão buscando? Aí ele diz: Rabi, onde é que o senhor mora? Glória a Deus. E a resposta de Jesus é: vinde e vede. Irmãos, para a gente seguir a Jesus, não é igual o apóstolo Pedro, o irmão dele, que no momento da sua vida, ele seguiu como Jesus? De perto ou de longe? De longe, homem. Você perdeu a lição passada. De longe. Ei, você conhece aquele? Sei nem quem é. De longe. Siga Jesus mais de perto. Vamos adentrar ali, vamos na convivência. Vinde e vede. E foram, e viram onde Jesus morava, e ficaram com ele. Naquele dia, já era a 10ª hora. Você sabe que é a 10ª hora, né? Corresponde a que hora da tarde? 16 horas. Ok. A 10ª hora era a última hora, era 5 horas da tarde. E o final do dia, 18 horas. O final do dia judaico é diferente do nosso. Nós ainda estamos no dia hoje. Que dia é hoje do mês? 9. Quando é que encerra o 9? Meia-noite. Neles era 6 da noite. Encerrava-se o dia. E começava-se as vigílias da noite. Muito bem. Glória a Deus. Então eu quero dizer que André era um seguidor de Cristo. Ele gostou ali da companhia de Jesus e percebeu que Jesus tem futuro seguir ele. Tem ou não tem futuro seguir Jesus? Tem alguém aqui arrependido? Tem? Alguém aqui está arrependido? Está servindo a Deus assim com a cara amarrada? Estou aqui à força. Estou aqui porque minha mãe me chamou, Esther. Estou aqui, obrigado, Stephanie. Cadê a Esther? Não está ali. Não sirva a Jesus obrigado. Sirva voluntariamente. Eles gostaram, viu? Quem é que não gosta, né? Glória a Deus. Então, eu estou dando aqui a pergunta: quem era André? Seguidor, discípulo de João, era da cidade de Betsaida, da Galiléia. A profissão de André qual era? Pescador. Ele tinha uma companhia de pesca junto com André, Pedro, Tiago e João. Eles faziam esse trabalho juntos, né? Então, ele foi um dos primeiros discípulos, bem da verdade, e posteriormente ele foi chamado para fazer parte da escola apostólica, um dos 12. Glória a Deus. A interessante que eu observei aqui é que ele foi o primeiro, o pioneiro. Isso aqui é uma ideia muito importante na igreja. Vai pegar os obreiros, viu? Eu conheci alguns irmãos, né, que eles eram antigos, obreiros, né, na igreja, né? Aí quando surgia a oportunidade do pastor indicar alguém, aí aqueles antigos, agora está na minha vez, né? Porque eu estou aqui há muito tempo. Só que alguns detalhes desse contexto a pessoa não cumpria, mas só porque era antigo queria ser, achava no direito de ser consagrado. Não sei se os irmãos estão entendendo. Eu entendi também, eu estou explicando.
não é pelo tempo, é você servir a Deus independente de ser promovido ou não. Mas eu queria tanto aquela promoção. Isso é do homem mesmo, viu? É verdade? Até a mãe fez assim, ó: vamos dar um ajuste aqui, Jesus. Coloca o meu filho à direita, à esquerda e dá um jeitinho lá quando você está no teu reino. Misericórdia. Eles pensavam que o reino de Jesus era o reino terreno, mas não foi desse jeito não. Glória a Deus. Escute aqui. Pelo que consta nesse texto, André, ele foi um dos pioneiros dos discípulos de Jesus. Mas André não tem aquele destaque como seu irmão Pedro. Glória a Deus. Me lembrei agora de 3 irmãos que houve uma certa rivalidade entre eles. O mais velho e a segunda, que era Miriam, e o caçula, que era Moisés. Vocês sabem, né? Os 2 irmãos ficaram assim falando mal do irmão mais novo. Esse camarada aí, esse gato aquela quer cantar, agora quer tocar aqui. Vigia aí, cristão. Ou seja, independente da idade, independente do tempo, Deus chamou Moisés, glória a Deus. Independente que André não tivesse a primazia na lista dos apóstolos, ele não aparece como o primeiro, como o pioneiro. E ele não ficou com raiva disso não. Glória a Deus. Agora interessante é que você observa quem orou por Paulo. D.L. Moody, um dos grandes evangelistas do passado, que levou essa pessoa a Cristo, é o ministério de André. Ele não é protagonista, mas ele ganha pessoas chaves. Ele testemunha de pessoas que foram habilidosas na pregação, como Pedro, mas ele não era o destaque, ele não era o personagem de destaque. Glória a Deus. Ele apenas conduzia pessoas a Cristo. Ele conduziu o seu próprio irmão a Cristo. Glória a Deus. Isso quer dizer o quê? O texto. Vamos para o texto. Era André, o 40, diácono Miqueias, do capítulo 1. Era quem? Irmão de quem? Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o havia seguido. No 41, assim que ele achou a Simão, ele não titubeou. Apesar de que Simão lá na frente foi revelado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sem nenhuma revelação ele recebe, claro, a mensagem. O arauto proclamou: eis aí o Cordeiro de Deus, siga o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus. O hino 20 da harpa cristã: olhai para o Cordeiro de Deus. Isaías 45, 20: olhai para mim e sereis salvos todos os moradores da terra. Então, a partir daquele dia ele começou a seguir Jesus. Glória a Deus. E ele testemunhou para Pedro: ei, mano, achamos. Quem você achou? Achamos o Messias. Glória a Deus. É o Cristo. Achei ele, eu tive uma experiência, eu convivi com ele, fui na casa dele, eu lanchei com ele, ele conversou na boa comigo. Ele é Deus, ele é o Messias, ele é Deus, ele está conosco. Vamos lá, aceita Jesus, mano. Vamos seguir esse Messias. Eu não sei qual foi as respostas, mas Pedro foi ganho na missão do próprio. A missão começa onde? No próprio lar, em família. Leva as pessoas que estão próximo de nós. Diácono Miqueias, é o fator André. Irmãs, ele não tinha a proeminência sobre os demais. Ele não queria aparecer, ele queria só servir. E o serviço dele era conduzir pessoas a Cristo. Glória a Deus. Tem alguém que quer fazer essa missão aqui? Pastor, até tento, mas eu recebo tanto não. Não desista diante do não,
dá resposta negativa. Insista. Se não quiser, vai ter gente que vai querer. Glória a Deus. Mas você, primeiro, é a missão do lar. Ele foi o primeiro missionário dentro da própria casa, dentro desse contexto apostólico. Amém? Mais uma situação que Jesus sabe de tudo, está certo? Jesus sabe ou não sabe de tudo? Sabe? Jesus chegou, eu estava lá hoje aqui na Pacatuba, né? E eu lendo esse texto, preparando a mensagem, o motorista começou a ficar conversando comigo. Oh, meu Deus do céu, como é que eu vou preparar a mensagem? Eu comecei a pregar para ele. Se eu pregando para ele, eu vou preparar a mensagem. E eu lendo o texto, e ele questionando: não, como é que pode, né? 5.000 pessoas, só homens. Como é que tinha um megafone? Ei, irmão, tem umas coisas que ele me perguntou que eu fiquei assim, intrigado, viu? Aí ele disse: como foi que esses 12 homens repartiram o pão para essa porção de gente? Eu disse: rapaz, é o seguinte, nem todos dos 5.000 estavam ali para ouvir a palavra, tinham as motivações. Rapaz, está chegando um homem aí que ele cura os enfermos. Eu vou lá, vou receber a minha cura, vou receber a minha bênção. E palavra de Deus, estou nem aí, eu quero é cura, eu quero é milagre, eu quero é bênção, eu quero é poder, eu quero é porta aberta, eu quero é a chave, eu quero é o carro, eu quero é aquilo. E a palavra? Nem escuta. Misericórdia. Mas eu creio que no momento, eu estou falando do milagre da multiplicação dos pães, capítulo 6, a partir de Miqueias do verso de número, glória a Deus, capítulo 6, 8 e 9. Coloca aí. Bem, tinha um cidadão lá, um apóstolo, que porventura algum dia a gente for falar dele, que é Filipe, né, que também tinha um nome grego. Jesus fez uma pergunta: como é que nós vamos alimentar esse pessoal todinho aqui? Aí o Filipe, calculadora aqui, não dá não. Aí de repente, qual é a missão de André? Qual é a missão de André? Levar pessoas a Jesus. Aí o que foi que André fez? No versículo 8, glória a Deus. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse o quê? Seguinte, eu sei que tudo é possível, mas tem aqui um rapazinho que está com o lanche dele, né? Aquele hino lá que os irmãos cantam, né? Aquele hino lá, 5 pães e 2 peixinhos. Está aqui um rapaz, mas eu sei que isso aqui não representa nada para o tanto de gente que está aqui. Mas aqui está aqui o rapaz, está aqui o lanche dele, está aqui o rapaz. Esse rapaz aqui, ele pode ser útil dependendo do milagre, porque o milagre, ele não se explica. Eu falei isso para o rapaz: o milagre, quando você explicar, não é mais milagre. Quando a razão entende, deixa de ser milagre. O milagre é algo sobrenatural, que a mente humana não compreende. Irmãos, aqueles irmãos aqui que gostam de estragar comida, tem algum irmão aqui? Tem uma mensagem para vocês. Eu acredito que não tem nenhum irmão que estrague comida aqui não, não? Tem? Tem não, eu creio que não, mas fica como um incentivo. Quando terminou a multiplicação, os discípulos não ficaram: tem mais aqui, tem mais pão aqui, tem mais pão aqui, junta aqui. Juntaram 12 cestos. O que foi que Jesus disse? Léa, fosse a Léa, que ia levar. Vamos a mensagem. Esther, comigo, Esther, guarde esse pão, porque amanhã não vai ter multiplicação não, vocês vão comer desse pão. O milagre não é todo dia não, irmão. É quando Deus quer, é na hora de Deus, é quando Deus usa André, e André leva um menino para Jesus, e Jesus pega o pão, pega o peixe, e ora, e multiplica, e dá para uma multidão, e os garçons vão liberando o pão. Vai lá André, vai lá João, vai lá Pedro, é o garçom, libera pão para esse povo. E o povo não estava de bolo não, irmão Cláudio. Jesus botou o povo em grupos, porque se for, eu vi um capitão com a fome do tamanho de um trem. Na verdade não era o capitão estava lá na porta, e ele até blasfemou de Eliseu, disse: nem que chova pão do céu, não vai ter comida para ninguém. O profeta vai, segundo a palavra, vai ter comida aqui à vontade. Quando os homens foram lá pegar as comidas, né, os leprosos,
A fome foi tão grande que o capitão morreu atropelado, devido às carreiras dos crentes com fome. Irmão, quando for comer, tenha calma, irmão. Calma, controla. Glória a Deus. Vai chegar a tua vez. Não fica repetindo, não. Não fica dando lugar à gula, não. Mensagem é essa, irmão? É isso mesmo, irmão. Estou só dando aqui um recorte do Velho Testamento, quando Eliseu profetizou a abundância de víveres no cerco que houve dos sírios. E quando os sírios fugiram e abandonaram todo tipo de comida, e os 4 leprosos foram lá e levaram o aviso, e diz: há comida em abundância. E o capitão ficou no meio da porta, para que a fome foi tão grande que atropelou e matou ele lá. E ele não experimentou, porque ele duvidou da bênção de Deus. Pode ler esse texto aí lá no Velho Testamento. Mas qual é a missão de André? Levar o menino até Jesus. Glória a Deus. Apresentá-lo a Jesus. Esse menino vai ser muito útil. Glória a Deus. Esse rapaz, ele pode ser tremendamente usado por Deus. Então ele é prático. André é aquela pessoa resoluta na questão dos problemas. Ele não fica calculando como Felipe. Ele parte para a prática. Eu sei que é difícil, Jesus, mas quanto a ti, tem coisa que quanto a ti, tudo é possível. Glória a Deus, tudo é possível. Está aqui o rapaz, está aqui os pães, está aqui os peixes. Agora é contigo, Jesus. Leva o teu problema para Jesus. O problema pode ser uma pessoa que você está sofrendo com alguém, que está te oprimindo, que está falando mal de ti, que é zombador, zombeteiro. Glória a Deus, só o que tem. Mas você não vai usar as armas da rivalidade. Você vai usar as armas, como a irmã pregou ontem aqui. Nos pés de Jesus, a gente apresenta até os nossos inimigos. Nos pés de Jesus nós apresentamos os jovens, as crianças, que poderão ser instrumento de Deus para alimentar as multidões que precisam da palavra de Cristo. Amém? Amém ou não amém? Amém. Rapaz, o Carlos hoje está me deixando na prova. Obrigado, mas eu vou suportar. Vamos conduzir? Vamos conduzir almas para Cristo. Calma, pastor, eu não tenho muita habilidade na fala. Eu não sou pregador. Eu não uso paletó. Quem foi que disse que paletó prega? Mas vocês têm que usar, viu? Tá? E a gravatinha também, tá? Ok? Você tudo aqui, só eu que estou na padrão Assembleia de Deus, viu? A rigor. Eita, Jesus, eu dei uma pequena. Mas eu sei que o irmão aqui vem do trabalho, aquele dali de vermelho, né? Vem da aldeota, correndo para lá, chegou a tempo. Cabra do bom. Quantos nessa noite querem levar os seus problemas a Jesus? Diga amém. Glória a Deus. Quantos querem levar os seus filhos em oração diante de Deus? Eles poderão ser instrumentos de Deus. E você é a missão de André, é levá-los, é conduzi-los a Cristo, porque somente Cristo pode abençoar. Glória a Deus. Vamos para o terceiro parte da mensagem e concluir. O tema central é levando André, o apóstolo que conduzia pessoas a Cristo. Agora eu quero conferir com vocês um texto que está em João capítulo 12. João 12. E desta feita, vou ler aqui o versículo e vocês vão perceber qual é o verso, irmão. Está escrito no 20. Glória a Deus. Versículo 20, 12 e 20 de João. Glória a Deus. André, além de ser uma pessoa que cumpria a sua missão no lar, além de ser uma pessoa resoluta nos problemas, ele não ficava procrastinando, colocando barreira. Glória a Deus. Ele era direto ao assunto. Ele apresentava diante de Cristo. Está aqui o menino, glória a Deus. Mas agora a missão de André, ela não fica só dentro de casa, ela não fica só apresentando as pessoas que poderão ser um instrumento de Deus. A missão de André, ela vai além fronteiras. Não que André saísse, mas posteriormente há uma tradição que vocês veem aquela cruz de Santo André, né?
como se ele fosse pendurado, amarrado numa cruz em forma de X, e ali ele foi morto, né? Que ele foi um mártir. Então os apóstolos sofreram martírio com a mensagem que eles pregavam, né? Quando você vê os pregadores atraindo a multidão com as mensagens de água com açúcar, desconfie, porque é peia que segura os crentes na presença de Deus. Mas também tem um óleo, não é só peia não. Jesus dá, como eu falei em Isaías, ele traz a exortação, mas ele traz também o óleo da consolação, a promessa de Deus. Vamos concluir? O que é que diz o texto? Ora, havia alguns gregos, entre os quais eles tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Felipe. Sempre tem um encaixe com Felipe aí, né? Que era de Betsaida também, da Galileia. Felipe tinha um nome grego. E rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Ou seja, os próprios gregos queriam ver Jesus. Ou seja, Jesus, naquela festa, ele impacta. Claro que a sociedade judaica elitizada, religiosa, tinha a maior raiva de Jesus, mas as pessoas forasteiros, peregrinos, que vieram para a festa, inclusive gregos, queriam ver Jesus, queriam conhecer Jesus, e foram a Felipe. E como Felipe, no versículo 22, Felipe foi dizê-lo a quem? André. Então André e Felipe o disseram a Jesus. Ou seja, Felipe, é melhor dizendo, André, nesse ponto de vista, ele levou aqueles gregos. O apóstolo João não vai descrever o teor da mensagem do que Cristo pregou para os gregos, mas o importante é que a missão é essa. Ele levou pessoas que nem era judaica a Cristo. Ele cumpriu uma missão além fronteiras, dentro do próprio território que ele estava. Então isso serve de incentivo para nós vermos que ele, sendo o primeiro apóstolo que levou estrangeiros a Cristo, glória a Deus, ele demonstrou um zelo abençoado pela obra de missão, irmão Wellington, um zelo pela obra missionária, glória a Deus. Irmãos, a igreja de Jesus, nós temos que ter esse zelo pela obra. Ele demonstrou uma dedicação à prioridade do serviço cristão. Qual é a prioridade do serviço cristão, irmãos? Eu sei que tem muitas atividades que nós nos envolvemos, mas a prioridade que eu tenho que me envolver, a principal, é conduzir pessoas a Cristo, é conduzir vidas a Jesus. Essa é a temática da mensagem deixada por André, registrada por João, o evangelista, glória a Deus. E queira Deus nessa noite, que aqui nós estamos como André, glória a Deus. Talvez não queremos, claro que alguns irmãos, nós queremos a questão, né, do cargo, mas você quer o cargo, mas você quer a carga? Você quer só o título, ou você quer o serviço cristão? Glória a Deus. Se você estiver dedicado ao trabalho, ao serviço, a essa missão de Jesus Cristo, de conduzir vidas para Ele, você vai estar cooperando com André, glória a Deus. Você é limitado, glória a Deus. Você talvez não tenha muita, como eu falei uma vez, né, que antigamente, né, tinha até um irmão lá no Alto da Paz que ele disse que o sonho dele era pregar no Camboriú. Eu disse, meu Deus, que sonho é esse? Comece pregando no campo do Vasco, é lá no Alto da Paz. Comece pregando, Carlos, na praça da MRV. Comece pregando, Léa, para os vizinhos da rua Libânia, ou Tenente Marcos Lira, glória a Deus. Comece pregando para os vizinhos do condomínio, irmão Luciano, e eu também. Comece pregando, esse aqui eu não sei se ele pode pregar para os passageiros, glória a Deus, mas para os seus amigos. Essa é a missão de André, glória a Deus. Não precisa de cargo eclesiástico. Vou dobrar o joelho para orar para vencer de Deus. Já é de Deus, sem você orar. Está entendendo? Estão entendendo? Glória a Deus.
Que Deus desperte André nesta igreja, irmã Vilani. Glória a Deus. Que Deus nos dê essa coragem, essa força de tirar toda timidez, toda exaltação, todo espírito de vaidade. Espírito de vaidade. Glória a Deus. Espírito de demonstração. Nós não precisamos se esboçar para os homens. Deus está vendo o que está no nosso coração. O importante é fazer em prol do reino. Glória a Deus. É falar de Cristo. Deus tenha misericórdia de nós. E que essa mensagem, eu acredito que ela é uma espécie de extensão da mensagem do profeta Isaías, que foi pregado aqui, lido, e a irmã deu a parte prática da mensagem, como uma missionário, no seu popular, no seu dia a dia. E o Senhor deseja que cada um, principalmente eu, que estou pregando, né? Glória a Deus. Conduzir pessoas a Jesus. Para que nós, pastor, porque o senhor quer essa igreja cheia, Rapaz, o propósito não é encher a igreja, né? Mas a proporção que Deus vai levantando o André, a proporção que André vai se levantando, Deus acrescentará. Deus é quem vai abençoar. Um semeia, outro planta, mas é Deus quem dá o crescimento. E ponto final. É preciso levantar os Andrés, glória a Deus, para conduzir vidas a Jesus. Então, que Deus abençoe. Glória a Deus. Já está essa mensagem.